Boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal da Associação Espírita Humberto de Campos. É com muita alegria que eu estou aqui hoje, tendo a oportunidade de oferecer uma pequena contribuição na divulgação dos ensinos de Jesus através do entendimento espírita. Iniciamos esse trabalho agradecendo a Deus por nossas vidas, a espiritualidade benfeitora que nos ampara no propósito do bem, que estejamos todos envolvidos em vibrações de paz e amor. Bom, o tema de hoje: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa frase foi proferida por Jesus, está no Novo Testamento, em João, no capítulo 3, versículos de 1 a 12, e dá título ao capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não só nessa passagem de João, do diálogo de Jesus com Nicodemos, mas em outras passagens evangélicas, somados ao esclarecimento espírita, temos a confirmação da pluralidade das existências, através da lei de reencarnação. Conforme o Livro dos Espíritos, Deus, que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, criou leis, portanto leis divinas ou naturais, que regem a criação, indicando para todos nós o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Ainda que essas leis são eternas e imutáveis e que estão na nossa consciência. Então vamos compreendendo, nos apropriando dessas leis pelo esforço próprio, ao passo que vamos evoluindo na criação. A crença na reencarnação, ela remonta, segundo alguns estudos, à pré-história da humanidade. Foram encontradas ossadas do período da Nova Idade da Pedra, por volta de 5.000 anos antes de Cristo, onde os cadáveres foram enterrados na posição fetal. E acredita-se que isso fazia parte de um ritual a fim de facilitar o próximo renascimento, indicando que foi assim que começamos a manifestar o desabrochar de nossas consciências a respeito da reencarnação, dessa lei, através dos rituais. E ainda hoje esses rituais estão presentes, né? Esses rituais fúnebres em diversas culturas. Então, com o desenvolvimento do ser humano ao longo do tempo, a ideia, a crença do renascimento, ela naturalmente também avançou. A partir de 2.000 anos antes de Cristo, já é possível encontrar conteúdos filosóficos, religiosos bem definidos em relação à reencarnação. Através de religiões dos povos antigos do Oriente, religiões como o hinduísmo, taoísmo, zoroatrismo, budismo, entre outros. Entre os egípcios também encontramos a crença da reencarnação. Na Grécia, principalmente através de Sócrates e Platão. Inclusive, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Sócrates e Platão são apontados como os principais precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Então vemos que a vinda do Cristo estava sendo preparada.
E então temos o advento do Cristo. Em seu evangelho, ele confirma a reencarnação, fundamentada no amor e na justiça divina. Porém, a partir do século VI depois de Cristo, motivado pelo egoísmo, pelo interesse pessoal, pessoas que detinham o poder tornaram a reencarnação uma doutrina herética. E quem a professasse era perseguido e punido. Então vemos que a humanidade ela começava a se emaranhar aí nas teias do materialismo. Ainda assim, a reencarnação permaneceu viva através dos séculos, até que na metade do século XIX chega o Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo, retomando, esclarecendo, ampliando o entendimento do Evangelho, do Cristo, das leis divinas, entre elas a reencarnação. Então, a partir do conhecimento espírita, nós podemos fazer alguns apontamentos. Por que a mensagem de Jesus acerca da reencarnação e de todo o seu evangelho é tão relevante para nós? Conforme o Livro dos Espíritos, Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra. Que sua doutrina é a pura expressão da lei divina. Então, esse guia e modelo da humanidade confirma a reencarnação, crença vigente entre os judeus, sob o nome de ressurreição. A respeito disso, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, esclarece que ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Por isso, o termo reencarnação ser mais apropriado, pois é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo, novamente formado para ela, e que nada tem de comum com o antigo. Uma das passagens evangélicas mais significativas acerca da reencarnação, portanto, é esse diálogo com Nicodemos. O senador dos judeus, ele reconhece a autoridade espiritual de Jesus, chamando de mestre. No livro Boa Nova, Humberto de Campos, ele narra esse diálogo. Nicodemos diz ter passado a vida a interpretar a lei mosaica, mas desejava saber de Jesus o que deveria fazer para conhecer o reino de Deus. É como se Nicodemos estivesse dizendo para Jesus, né? Como eu chego aí? Como chegaste aí? O Senhor que é mestre, que veio do reino de Deus, sabe. Então Jesus responde: primeiro, não basta que tenhais vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre suas disposições, deveria ter sentido os textos. E aí lembramos de Atos dos Apóstolos. A letra mata e o espírito vivifica. Ou seja, deve ser além da interpretação literal, para tirar o significado espiritual. E Jesus complementa: ninguém conhecerá o reino de Deus
se não nascer de novo. E aí vemos a capacidade de síntese de um espírito superior como Jesus, que em poucas palavras consegue passar tamanho conhecimento. E esse ensinamento é simples, objetivo, assertivo, é um legítimo mensageiro da verdade. Então, vamos analisar essa frase, síntese, por partes. Né? Ninguém pode igual a todos. Jesus, o modelo e guia, ele inclui-se. Ele não é um ser criado à parte. É um espírito como nós, que, porém, já alcançou o objetivo. E percorreu toda a jornada de progresso através das reencarnações, construiu o reino de Deus em si próprio, que é a destinação de todos nós. Não há outro caminho. Adiante. Ver. Se não pode se ver, trata-se de uma cegueira. Não a cegueira física, mas sim a espiritual. Uns não enxergam devido à ignorância, outros porque não convém enxergar, querem permanecer como estão. A pluralidade das existências facultará a ambos a possibilidade da visão espiritual, o entendimento das leis, um vencendo a ignorância pelo desenvolvimento intelecto-moral gradativo e o outro assumindo a responsabilidade diante do que já sabe. Vamos prosseguir. Reino de Deus. Quando Jesus diz que reencarnando veremos, alcançaremos o reino de Deus, encontramos no Livro dos Espíritos, questão 170, a correlação, indicando o que seria esse reino. A questão é a seguinte: em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? E os espíritos respondem: espírito bem-aventurado. É um espírito puro. Ainda no Livro dos Espíritos, sobre a escala espírita. Espíritos de primeira ordem, espíritos puros, percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Emmanuel, no livro Justiça Divina, diz: perfeição é a meta, reencarnação é o caminho. Ainda Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida: a realização divina começará no íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Portanto, o reino de Deus é a conquista de nós mesmos, integrando-se definitivamente ao Criador. O espírito Vinícius, no livro Nas Pegadas do Mestre, tem uma definição muito bonita a esse respeito. Ele diz: só assim se compreende a eternidade da vida, sem princípio nem fim, regredindo de Deus e progredindo para Deus. Vamos adiante. Se não nascer de novo, essa é a condição para alcançarmos o fim que se deseja. Jesus ainda ele complementa, enfatiza: se um homem não renascer da água e do Espírito,
não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, nascer por meio da carne, animado pelo espírito, que lhe dá vida. O espírito, ele preexiste ao corpo físico e continuará existindo após a desintegração desse corpo. Para o espírito só há vida. O nascimento, morte, as reencarnações são etapas de uma mesma vida. Estamos na carne, não somos da carne. A vida carnal é meio, não fim. No Livro dos Espíritos, questão 167, qual o objetivo da reencarnação? Então, para compreendermos o porquê precisamos nascer de novo. E os Espíritos respondem: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? Na questão 132 encontramos: a encarnação dos espíritos tem por objetivo fazê-los chegar à perfeição. Para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. É nisso que está a expiação. Ou seja, a vida material ela é repleta de situações, de ocorrências que, através das reencarnações, nós vamos vivenciando. Sempre nos convidando à ação, a fazermos escolhas, desenvolvendo virtudes, os nossos potenciais. É nisso que consiste a expiação. Expiação não é punição. Estamos submetidos a leis divinas e qualquer violação dessas leis interferem na conquista de nosso ideal, a perfeição. Então, para que o aprendizado se fixe em nossas consciências, haveremos de nos defrontar com as consequências dessa violação. Mas é importante compreender que reencarnação é processo reeducativo, não punitivo. Na base de toda a realização divina está o amor, que é o propulsor do progresso. Então, não há penas, e quanto mais, penas eternas. O que existe são lições não aprendidas, não internalizadas, que haverão de ser retomadas. Diante do erro, defrontados pela lei divina presente em nossas consciências, nós podemos incorrer no sentimento de culpa. E aí acabamos criando nossas próprias prisões. E é pela conscientização através das reencarnações que nós vamos nos libertando dessas prisões. Então é uma construção nossa. Então vemos outros aspectos acerca da reencarnação que manifestam o amor e a justiça do Criador. Então vamos ver alguns desses aspectos. Os espíritos que reencarnam em um mesmo planeta, eles estão nos mais diversos estágios da evolução, constituindo-se em elementos de progresso. São individualidades, cada um carregando a sua bagagem de conquistas, de progresso,
E então, por exemplo, eu já desenvolvi determinadas virtudes que servirão para os que estão à minha volta, aqueles que talvez ainda não conseguiram alcançar o que eu alcancei. Em contrapartida, vai acontecer o mesmo comigo. Eu vou me beneficiar da conquista daqueles que me cercam, de coisas que eu ainda preciso trabalhar, compreender. Então, nós estamos nesse regime de cooperação, de troca, que repercute no planeta em que habitamos, no universo, na criação. E então nós damos, né, dessa forma, a nossa parcela de contribuição na criação, pela misericórdia divina. E fazemos isso através das reencarnações. Um outro aspecto, a morte não nos livra dos nossos inimigos, nossos desafetos, como também não nos separa de quem amamos, de quem temos afeição. Muito pelo contrário. Com os inimigos, a reencarnação possibilita reconciliação. E com os nossos afetos, os laços, eles se fortalecem a cada reencontro. Então, constituindo, né, dessa forma a verdadeira família para toda a eternidade. Podemos também analisar a questão do esquecimento, das existências pretéritas, esse esquecimento que não é permanente, é apenas momentâneo, também é por misericórdia divina. A lembrança do que fomos, do que fizemos no passado, poderia interferir em nossas realizações do presente. Além do que, se há algo que nos interessa saber para a atual existência, né, nossos próprios atos ou pensamentos de hoje, eles são suficientes para revelar as boas e más tendências que nós trazemos. É aquela história, nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, todos temos as mesmas possibilidades de crescimento, fomos criados simples e ignorantes, todos destinados à perfeição. Cabendo a cada um de nós, né, pelo esforço próprio, no uso do nosso livre-arbítrio, chegar mais cedo, mais tarde nesse objetivo. Não há privilegiados escolhidos, não há posições definitivas nas existências carnais. Definitivo somente o progresso, que através das encarnações está ao alcance de todos, independentemente dos bens que se possua, da cor de pele, de gênero, enfim. Na matéria, tudo é transitório. É uma questão de assim, eu nunca sou, eu apenas estou. Com a reencarnação, vemos que uma existência ela é solidária à outra. Nós continuamos em uma existência o que não fizemos em outra. E isso não é para ser um comodismo,
não se trata disso. Conscientes da continuidade da vida, do retorno à existência carnal, maior é a nossa responsabilidade. Então, o tempo desperdiçado é lição não aprendida. Para encerrar, que nós possamos renascer agora, em nossos propósitos, em nossas atitudes, despertemos para a realidade espiritual. Nós construímos o que somos, o nosso amanhã, nossa vida futura, depende do que fazemos hoje. E Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele diz: podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro ante a verdade. Mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Um fraterno abraço a todos, muita paz.